SMI. O SMI é um componente-chave para o gerenciamento de redes. As funções dele são dar nomes a objetos, definir o tipo de dados que podem ser armazenados no objeto e mostrar como codificar dados para a transmissão através da rede. O SMI é uma diretriz para o SNMP. Ele enfatiza 3 atributos que identificam o objeto, que são o nome, o tipo de dados e o método de codificação. Aqui uma figura que mostra os 3 atributos dos objetos. As características dos atributos. As características dos atributos são o nome e o tipo, porque o SMI requer que cada objeto tenha um nome exclusivo, e todos os objetos gerenciados pelo SNMP devem ter um identificador único de objeto. O identificador de objeto sempre começa com 1.3.6.1.2.1. E o tipo é o segundo atributo de um objeto, que é o tipo de dado que pode ser armazenado. O SMI tem 2 grandes categorias de tipo de dados, os simples e os estruturados. Os tipos de dados simples são tipos de dados atômicos. E pela combinação de tipos de dados estruturados e simples, nós podemos criar novos tipos de dados estruturados. O SMI define 2 tipos de dados estruturados, sequence e sequence of. O sequence é um tipo de dados que não necessariamente precisa ser dados do mesmo tipo. Ele se assemelha a estruturas de linguagem de programação. E o sequence of, ele necessita que sejam dados do mesmo tipo. Ele se assemelha a arrays da linguagem de programação. O SMI usa como padrão o BER, que são as regras de codificação básica, para codificar os dados a serem transmitidos através de uma rede. A tag é um campo de 1 byte que define o tipo de dado. Ela é composta por 3 tipos de classe, classe, formato e número. O length é o campo que tem 1 ou mais bytes. Se ele tiver 1 byte, o bit mais significativo deve ser 0. Os outros 7 definem o comprimento de dados. Se tiver mais de 1 byte, o bit mais significativo do primeiro byte deve ser 1. Os 7 primeiros bits do primeiro byte determinam o número de bytes necessários para definir o comprimento. O MIB. MIB é o segundo componente-chave usado no gerenciamento de redes. Cada agente tem sua própria MIB2, que é um conjunto de todos os objetos que o gerente pode administrar. Os objetos da MIB2 são classificados em 10 grupos diferentes: System, Interface, Address Translation, IP, ICMP, TCP, UDP, EGP, Transmission e SNMP. A ordem lexicográfica. Nas variáveis MIB, os identificadores dos objetos, inclusive os identificadores de distância, seguem uma ordem lexicográfica. As tabelas são ordenadas de acordo com regras coluna e linha, significando que se deve ir de coluna em coluna. A ordem lexicográfica possibilita que um gerente acesse um conjunto de variáveis uma após a outra, na sequência, definindo apenas uma primeira variável, como veremos no comando getNextRequest, na seção seguinte.